como eu falei para vocês ainda há pouco, a gente vai abordar no programa de hoje um tema super interessante, global, com uma especialista nacional. Antes, deixa eu falar sobre o contexto em torno desse tema. O campo jurídico é chamado para mediar, digamos assim, mais uma contenda, falando assim de forma amena, contenda, né, entre tecnologia, sociedade e nós que somos pessoas, né, que estamos no centro dessas atenções. Então, no cenário atual, nós temos a insegurança sobre o futuro em todas as direções. Mudanças climáticas, ansiedade em relação ao impacto das tecnologias muito disruptivas, que a gente está falando praticamente da maioria, como a inteligência artificial, por exemplo, e muitas outras em outros contextos também. Então, o fato é que especular e antecipar essas tendências, o famoso vamos para onde, né? A gente está com dificuldade de responder até onde estamos, mas principalmente para onde vamos, né? Tornou quase uma obrigação ou uma necessidade humana. E o neurodireito, que é o tema da nossa entrevista de hoje, é uma dessas fronteiras a serem exploradas. E ainda bem que a gente tem especialistas atentos no mundo inteiro, é o caso da nossa convidada de hoje, para nortear a evolução tanto da neurociência como da neurotecnologia, que são implacáveis nesse contexto de hoje. Então, nós temos a necessidade de decodificar algumas coisas e a gente não tem habilidades ou capacidades, né? Ou a gente não atua nessa área para poder entender. Mas tem gente que está atento e isso traz esperança para a gente que a tecnologia, a gente vive dizendo, é para o bem e para o mal, como sempre foi na humanidade, mas particularmente nas escalas em que isso está acontecendo, a gente precisa ter gente para trazer e fazer com que ela seja mais para o bem do que para o mal. E a nossa convidada, ela é uma autoridade, é a doutora Silvia Piva, ela é mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados, o IEA também, é da USP, ela atua no Núcleo de Inteligência Artificial e Justiça, em várias frentes, na verdade, nisso, ela pesquisa sobre tributação no ambiente digital e futuros para o direito, e ela coordena em nível regional o curso de pós-graduação do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Ela é autora de diversos livros e artigos na área jurídica, relacionados tanto ao direito tributário, que a gente mencionou bastante aqui, mas também sobre temas emergentes, entre eles, né, o que é essa intersecção entre esses temas todos e a tecnologia. É por isso que ela terminou desembocando no neurodireito, e é por isso que a gente vai falar com ela sobre isso, que são tópicos importantes. E é claro que, antes eu queria dar as boas-vindas. Doutora Silvia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua sensibilidade em trazer para a sua área um tema que para a gente é tão caro, sob todos os aspectos, né, que é tão valioso, importante que a gente discuta, e por estar aqui com a gente. Então, bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando sobre esse tema super importante. As pessoas podem estar estranhando, nossa, uma advogada em direito tributário, mas eu realmente fiz uma migração de carreira e hoje atuo na pesquisa, né, acadêmica sobre inteligência artificial e tecnologias emergentes, mas obviamente que não nego a minha jornada aí no direito tributário, que acaba desbravando oportunidades aí em termos de metodologias, de pesquisa, enfim, o conhecimento sempre é útil, mas não estranhe que é por esse motivo. É por isso que a gente faz questão de falar da jornada de formação, de vida dos nossos convidados, para as pessoas até se inspirarem. Você não precisa estar aí só nesse lugar, tá? Nosso telespectador e internauta. Não precisa de forma alguma. Você pode fazer conexões, né? Como a doutora fez, como a doutora Silvia Piva fez. Doutora, vamos começar pelas primeiras coisas. O que de fato é o neurodireito? Como que ele nasce? E por que você está atuando nessa área? Bom, primeiro vamos entender o seguinte, né? Nós estamos aqui hoje num lugar onde tecnologias emergentes vão surgindo, né? E essas tecnologias, elas vão permeando o nosso modo de vida, de modo que a gente nem percebe. Eu falo que nós vivemos uma simbiose humano-tecnológica. Então, quando a gente fica com medo da inteligência artificial, de outras tecnologias, a gente não deveria ter medo, muito pelo contrário, a gente deveria se considerar seres tecnológicos, porque nós precisamos de tecnologia para a nossa sobrevivência.
Eu falo disso de uma maneira muito simples, porque nossas roupas, nosso computador, nossa cadeira, nossa casa, nosso automóvel são tecnologias que um dia já fizeram parte de algum jornal, mas que hoje, obviamente, passaram a dar espaço para as tecnologias digitais, como inteligência artificial e neurotecnologias como essas que vão impactar os neurodireitos. O neurodireito, na verdade, ele vai nascer de um campo chamado neuroética, que é o exame daquilo que é certo e errado, bom ou ruim, né, na manipulação que é preocupante do cérebro humano. Então, o neurodireito vai ser uma série de princípios éticos e legais, sociais, que vão se relacionar ao que é o domínio do cérebro, ao domínio mental, da privacidade da pessoa no aspecto cerebral, que seria, vamos dizer, a nossa última fronteira da privacidade. Então, o neurodireitos é um campo que emerge de estudos que vieram lá de trás, na verdade, do campo penal, que depois foram reavivados por alguns autores, dentre eles o Marcelo Ienca e o Rafael Yuste, que são do Chile, e que, a partir de uma publicação na revista Nature, trouxeram, a partir do estudo de neurotecnologias, como nós precisamos criar novos guias éticos para olhar desafios éticos e legais nas ciências que incorporam mente e cérebro. Então, nós precisamos olhar para esse campo do direito que até então ficava escondido, mas que agora, com as neurotecnologias, passam a ser revelados, seja para fins de saúde, seja para fins de entretenimento, seja para fins de trabalho. Então, é algo que está muito próximo da gente, muito mais próximo do que a gente imagina. É incrível porque a gente tem, a nossa atenção está sendo hackeada, né? A nossa cognição está sendo também hackeada. Existem já iniciativas, eu dizia para você ainda há pouco nos bastidores na Europa, mas você me traz a boa notícia aqui no Brasil também, nessa área de hackeamento de cognição e que já tem previsões legais, regulatórias em relação a isso. Mas a gente sente, a sensação que nós temos é que a gente está mais refém do que o que a gente imaginava. Porque quando essas tecnologias disruptivas elas surgem, a gente pensa na segurança do nosso dinheiro, nos golpes, no crime que se organizou em escala maior. O crime já era organizado, mas ele ficou mais organizado em escalas impossíveis de serem tangibilizadas, no aspecto da segurança em todos os contextos. Mas a gente nem nos nossos piores sonhos ou pesadelos imaginava que a neurociência, a neurologia, a neurociência ia ter que fazer um casamento com batida perfeita com o direito para nos proteger. E isso é tão louco, assim, tão... A gente não imaginava que a gente ia chegar nessa página. Por isso que eu entrevisto você com a alegria de dizer, ainda bem que tem gente atento a isso. Onde estamos vulneráveis? Existe previsão legal de proteção mesmo? Isso vai ser uma realidade para a gente, no sentido de nos proteger, doutora Silvia? Bom, primeiro eu vou começar falando que a grande especialista, na verdade, nesse tema é uma grande amiga minha chamada Camila Pintarelli. Ela é procuradora do Estado de São Paulo e ela é uma coautora do projeto de emenda constitucional 29 de 2023, que tramita aqui no Brasil para a proteção dos neurodireitos. Então, a Camila faz um trabalho maravilhoso, um conhecimento... Ela é uma potência, né, doutora? Ela é uma potência, pesquisadora, professora acadêmica, está defendendo, inclusive, seu pós-doutorado na área, e aprendo muito com ela, apesar que nós nos encontramos nessa jornada sobre neurodireitos. Eu pesquisando autonomamente, conheci Camila, e Camila, a gente compartilha muito, inclusive, nós, fazendo um parênteses, nós, num grupo de trabalho com mais pesquisadores, criamos a primeira disciplina de neurodireitos do Brasil, que é ministrada, está sendo ministrada na USP, no programa de doutorado em Direito do professor Tomás Evicchius. Então, essa disciplina está acontecendo neste mês de março, e é uma grande honra estar junto de profissionais tão gabaritados. Mas quando a gente fala nessa proteção, tudo isso parece um filme de ficção científica, porque a gente só viu os implantes acontecerem no nosso cérebro nos filmes, né? E agora a gente vê Elon Musk, a partir das suas iniciativas de Neuralink, e, ao mesmo tempo, outras iniciativas que sequer invasivas são. Neurotecnologias não necessariamente são apenas os chips cerebrais, mas qualquer tipo de tecnologia que traga uma interface cérebro-computador.
e muitas categorias se abrem quando a gente pensa sobre isso. Inclusive, tem um brasileiro aqui, o Luiz Borges, também, que é um super acadêmico, ele é do Mato Grosso, não vou falar exatamente se é Mato Grosso do Sul, agora vou errar o lugar que ele faz, mas ele está desenvolvendo uma pesquisa muito incrível sobre essas tecnologias, justamente para usar a tecnologia para o bem, porque a neurotecnologia, ela obviamente tem os dois lados, né, da mesma moeda. A gente começou a pesquisa para fins de saúde, tecnologias têm esse debate se elas são neutras ou não. O problema que você mencionou no início e que é o que te traz sempre preocupação é porque muito das tecnologias e dos algoritmos e toda a tecnologia que permeia essas outras tecnologias, que são tecnologias sobrepostas, elas não são transparentes muitas vezes para os usuários. Então, essa opacidade faz com que nós não saibamos exatamente o que está por trás daquela tecnologia. Quando a gente fala de proteção da nossa privacidade, isso fica ainda mais complexo, porque sendo o nosso pensamento a nossa última fronteira, a gente sabe que a nossa vida de privada, ela quase não tem mais nada, então, se até o meu pensar pode ser decodificado, como nós vamos proteger? Então, isso são inúmeros exemplos, né? Quando hoje as neurotecnologias, quando a gente fala para fins de saúde, muito se tem desenvolvido para esses pacientes que têm aquela doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Então, num determinado período, esses pacientes passam a não conseguir mais falar verbalmente por conta do seu aparelho, né, de fono. Então, o que isso vai causando nas pessoas? O impacto na linguagem. Quando nós pensamos em neurotecnologias, muitas dessas iniciativas visam a fazer uma comunicação a partir desse paciente que não pode mais falar, mas o fato dele pensar e emitir um sinal, o computador decodifica aquele pensamento. Então, vejam que coisa incrível e que maravilha para campos de saúde. Só que existe essa tecnologia para fins de saúde e existe também uma tecnologia para fins de entretenimento, para fins de trabalho. Eu acabei de voltar do South by South, né, o maior evento de tecnologia do mundo, em Austin, Estava lá no em Texas. Austin, né? E voltei sexta-feira e acompanhei todas as palestras sobre neurotecnologias. E, assim, é bastante assustador o avanço nisso. Vou citar uma delas, que essa eu nem imaginava e escapou do meu campo de pesquisa, mas é o input de bons sonhos no seu processo de dormir. Então, você tem sonhos perturbadores, essa neurotecnologia, a partir de uma estimulação, vai fazer com que o seu cérebro se acalme para que você tenha um sono mais tranquilo. E eu penso isso, e como eu adoro pensar futuros, eu já fico pensando, bom, será que dá para jogar uma propaganda também no meio do meu sonho? Porque nesses inputs todos, daqui a pouco eu estou recebendo aquele livro que eu tanto gosto, que eu ainda não comprei, que está no carrinho, e fala assim, oh, não esquece de comprar aquele livro amanhã. Eu estava pensando nisso. E também o mau uso, né, de interferir. Porque acho que assim, a gente veio de uma época no mundo em que a psicologia ou a psicanálise ela era mal usada, não por culpa da psicologia, é claro, como higienização social, né? Mas a gente fica pensando se isso não vai ser usado como tortura, ou vai ser um uso torto, enviesado dessas coisas todas, além da propaganda que você falou. Eu estou chocada. Esses exemplos todos. E aí, o neurodireito ele vem justamente interferir nesse nosso direito de agência, de autodeterminação, do meu livre-arbítrio, escolher as minhas próprias ações. Quando eu quero isso e quando eu não quero. Né? Ao mesmo tempo, como esses dados vão ser armazenados? Ok, você é uma empresa de neurotecnologia voltada à saúde, você só quer meu bem. Nossa, você é uma neurotecnologia que está voltando um capacete que vai medir aqui, a partir das minhas ondas, a partir de um fone de ouvido, se eu estou cansado ou não. Então, é para minha segurança, mas o que e como você vai fazer com os meus dados? O que será feito? Como você os protege? Então, todas essas proteções e, ao mesmo tempo, a minha identidade, a minha integridade física e mental está relacionada a isso. Vamos pensar exemplos mais pitorescos. Eu digo assim que hoje neurotecnologias podem controlar, inclusive, o nosso bem-estar emocional ou mal-estar emocional. Então, imaginem isso no ambiente de trabalho, onde pessoas podem estar tristes. E aí, eu posso, talvez, perder o meu emprego porque eu estou triste recorrentemente?
de forma... Então, assim, nossa, Silvia, são cenários totalmente, desculpa a expressão, bizarros. Será que são? Será que os cenários bizarros nós já não estamos vivendo hoje? Então, eu sempre falo da preocupação jurídica, fico feliz de estar aqui falando sobre isso, porque nós temos, sim, uma obrigação, eu falo os advogados, os operadores do direito, nós temos obrigações de olhar os problemas que vão vir do futuro, porque esses problemas vão vir mais rápido do que a gente imagina, e aí a gente não vai poder ter... Quem irá nos proteger? Não serão só os advogados, mas, ao mesmo tempo, teremos que ter profissionais habilitados para isso. E quem serão os adversários, ou já são, né? Já que isso já existe, já é academicamente materializado, as regulações estão sendo estudadas, várias iniciativas, você mencionou o Chile, que eu fiquei muito feliz assim, de ter um vizinho tão próximo, tão avançado nessa área, e mencionou outras coisas. Então, assim, a gente mencionou a Europa também, o South by South, o SXSW, abordando isso. Também, então, assim, quem são os adversários materializados? Né? Porque são muitos, tem uns que a gente Sim, não vai conseguir. temos os protecionistas. Então, assim, falando de adversários, direito. eu não diria assim adversários, porque muito assim é meio que caracterizar o bem e o mal para uma tecnologia que vai depender do uso das pessoas. Eu sempre gosto de trazer como somos simbióticos com a tecnologia, nós precisamos entender o que essa tecnologia nos faz fazer, de que forma ela é boa para nós ou ela é ruim para nós. E nesse uso massivo que a gente se entrega em usar qualquer coisa, por exemplo, o ChatGPT, 100 milhões de usuários em um mês, a gente se entrega de uma forma muito fácil, porque a gente quer experimentar, mas a gente precisa entender que isso também tem consequências, e elas podem trazer oportunidades, mas elas também podem trazer riscos. Então, primeira coisa, a gente está pronto para dar transparência sobre os nossos pensamentos? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Em termos de proteção, a gente tem, realmente, você falou, o Chile já protagonizou um julgamento, inclusive, sobre uma neurotecnologia chamada Emotive, que é justamente esse controle, já algo comercial, que na Europa acho que se vende por 200 euros. Uma emenda constitucional, né, que inclui... eles trouxeram uma alteração constitucional para proteger, que é o que a gente também fez aqui, pela minha colega Camila Pintarelli, que é uma coautora desse projeto de emenda constitucional, que é justamente inserir dentro do artigo 5º, no nosso caso, a proteção à privacidade mental e a direito à transparência algorítmica, que é justamente você ter transparência nesses processos algorítmicos, que, na maioria das vezes, são opacos, né? Não são transparentes ao cidadão. Então, a gente tem esse projeto ainda está em tramitação, ainda vai ter muita água para rolar, mas eu falo que é um alento e é um avanço muito grande. Outros países não estão nessa frente, como o Brasil e como o Chile está encabeçando essa discussão. Eu acho isso muito interessante, porque as neurotecnologias estão vindo de outros países, mas nós aqui estamos refletindo sobre isso, então eu fico contente de participar, né, desse debate. Agora, em termos de desafios com relação a stakeholders que possam nos trazer riscos, a gente também tem o mercado de neurogames, né, neuronal games, é um mercado que vai crescer muito ainda, e são os games que vão justamente trazer interfaces cérebro-computador para incitar os jogadores, seja para sentir mais medo, sentir mais emoção, então, assim, pensem num óculos ou uma headband, algo que você coloca na sua cabeça, ou um fone. Então, na medida em que você vai jogando naquela situação imersiva esse jogo, o próprio jogo, a partir de uma decodificação interface cérebro-computador, vai jogando mais medo se eu estou muito tranquila, ou então vai jogando ambientes mais tranquilos se eu estou sentindo muito medo. Então, são coisas tão inimagináveis, mas que já são realidade. Elas podem não estar em larga escala comercial, mas é óbvio que está tendo um movimento muito grande. Inclusive, no South by South, que eu comentei, em uma das palestras, 2 palestrantes estavam usando neurotecnologias, monitorando os seus dados cerebrais enquanto realizavam suas palestras. Então, assim, no começo eu tinha um palestrante com um fone aqui, como se tivesse tirado o fone do ouvido, e eu estava tentando entender exatamente o que era aquele fone. Eu falei, por que será que ele está de fone? E depois, na palestra dele, ficou claro que aquele fone era uma neurotecnologia. Veja, é um fone, gente, de usar, é um fone que você não distingue qual é o tipo de fone que você está usando.
A própria Apple já tem uma patente registrada para uma interface cérebro-computador dos nossos AirPods. Exatamente esse nosso aparelho que a gente usa. Então, assim, tem muita coisa avançada e a gente precisa se preocupar, sim, com relação à nossa privacidade, a proteção da mente, do nosso pensamento. Quando você fala que, não, só fazendo um apontamento em relação a isso, sobre a questão dos adversários, que é importante a gente não colocar como adversário, mas assim, vamos dizer as sombras, ou então vamos falar os aliados, quem são os aliados, focar nos aliados, porque as big techs, esses caras todos, esses CEOs todos, esse poder todo concentrado, de forma até muito exclusiva, né? Porque eu fico pensando, o que for bom, pouca gente vai ter acesso, e é claro, quando se fala de tecnologia, elas vão ficando, como tem uma transformação muito acelerada, a margem onde elas ficam obsoletas, elas são mais rápidas, e elas passam a ser mais acessíveis. Mas não existe um letramento, um literacy em relação a isso, por parte das big techs, por parte de quem está fazendo. E ainda bem que a gente está conseguindo pautar essas coisas. Ainda bem que existem vozes como a sua, vozes como a do SXSW em Austin, para pautar essas coisas e que são disseminadas de uma velocidade. O que eu tenho visto de resumos de loucuras disruptivas e coisas incríveis, extraordinárias de Austin, desse último evento, é realmente incrível. E aí eu estava vendo essa plataforma de neurodireitos, que foi feita por um grupo notável de pesquisadores, que eles separaram 5 neurodireitos, eles estão propondo 5 neurodireitos, para que eles sejam considerados inalienáveis, expandindo, inclusive, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer, a gente chega nesse nível, né, de regulação, e que a gente olha e a gente vê tanta coisa que a ONU é incrível, a Unesco, tudo isso é incrível, mas eles também não conseguem dar conta nem das primeiras coisas, a fome no mundo, a questão das crianças, etc., mulheres, guerras, enfim. Aí eles listaram identidade pessoal, privacidade mental, acesso equitativo, proteção contra preconceitos. Eles só listaram isso assim de cara, para a gente poder pensar e ser um ponto de partida, que eu imagino que vocês que estão nessa área, dentro de academias e pesquisando, também estão despertos para isso. E isso é nada perto do que está sendo pesquisado. Base, exatamente. Eles cobrem essas 5 gamas, né? Direito à identidade, agência, né? Livre-arbítrio, privacidade. E que são básicos, né, doutora Silvia? E proteção de vieses e tudo mais. É tão básico, mas é tão difícil. Veja só a dificuldade que a gente tem no cenário de proteção de dados. Proteção de dados normal, a gente aceita os termos e condições muito facilmente. E esse debate sobre privacidade de dados foi um ponto no South By que, inclusive, as próprias empresas de neurotecnologias, elas estavam dizendo o seguinte, olha, a gente tem uma preocupação enorme em concentrar esses dados. Nós não queremos também concentrar esses dados. Nós queremos que esses dados sejam dos usuários. Nós não queremos que esses dados sejam open source, você acredita nisso? E eu achei muito incrível, ela falou assim, apesar de que nós somos empresas menores e queremos isso, não sabemos se todas as empresas querem a mesma coisa. Então, assim, realmente a questão do controle, a gente começa a entrar numa outra seara, mas é muito importante falar sobre isso, porque a concentração de dados hoje, ela traz uma enorme riqueza e um enorme poder. Então, este poder mais concentrado e ainda mais sobre as nossas agências, sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas, isso realmente eu diria que é o máximo poder, né? É o máximo poder de controle. Então, o quanto a gente precisa estar atento a tudo isso. Exige uma densidade normativa de regulação que eu acho que também vai ser gigante. E eu fico pensando como a gente, quando se trata do global, a gente não tem leis universais, a gente tem coisas que servem para um lugar, para um continente, para uma nação, outra não, para um país, outra não. Você acha que, você que está imersa nessas pesquisas e nisso tudo, vai ser possível algo universal em relação a essas regulações? Porque, nesse caso particularmente, o impacto é semelhante, ele não depende de contextos.
o impacto na área de neurodireito. Ele vai ser para mim, para você, para quem está numa cidade, num lugar ermo, enfim, vai ser igual para quem está nas maiores cidades do mundo, né? Você acha que existe chance? Isso já está sendo discutido nessa escala? Ou então, calma, Maia, ainda não chegamos aí. Não sonha, desce daí, Maia, desce daí. É um sonho lindo, né? É um sonho lindo que a gente tivesse os princípios da OCDE sendo cumpridos com relação a neurotecnologias, até com própria relação à inteligência artificial. Hoje a gente já tem um desafio primordial, que é a regulação da inteligência artificial, inclusive recém-aprovada aí essa etapa, né, do AI Act pela União Europeia. Então, vejam, a gente tem uma discussão que é global, sendo regulada por país, por conglomerados de países, como é o caso da União Europeia. Sendo que a inteligência artificial, ela nos assola de maneiras semelhantes e diferentes, mas é a mesma ferramenta que vai ser regulada na Europa, ela está sendo usada neste momento aqui no Brasil. Então, por exemplo, o ChatGPT ou outras inteligências artificiais que a gente nem sabe que estão embutidas em algumas coisas que nós já usamos normalmente. O que eu vejo é que o neurodireitos possivelmente vai chegar no mesmo caminho. Primeiro que a gente tem a base, que são os direitos humanos, né? Os direitos humanos sempre precisam ser protegidos, Declaração Universal. Ao mesmo tempo, nós temos as bases de direitos fundamentais de cada país, e aqui no Brasil nós temos a nossa, e que, obviamente, um reforço como esse da PEC, né, proposta ainda o projeto de emenda constitucional 29/23, ainda em tramitação, mas que traz a proteção da privacidade mental, pode resguardar para os cidadãos brasileiros a oportunidade de ter essa proteção, de modo que uma outra lei poderá reforçar e falar o seguinte: olha, segurança dos dados neurotecnológicos, por exemplo, só podem ser coletados para fins de saúde, né? E a gente vai ter uma limitação. Ao mesmo tempo, nós vamos ter neurotecnologias vindo de todos os lugares. Então, obviamente que isso vai ser um desafio. Eu sempre falo que a prática do usuário também é muito importante. Nós precisamos saber nos proteger de algumas coisas. Nós precisamos entender a que tipo essa tecnologia nos leva. Então, é óbvio que sozinhos a gente não consegue se proteger. A gente precisa do Estado, muitas vezes, trazendo a proteção, né, para todos os cidadãos. Mas nós não vamos ver algo globalmente sendo mencionado, né? Os princípios de neurodireitos, por exemplo, que Rafael Yusti elencou quando trouxe as suas ideias, eles seriam aplicáveis a todos os cidadãos planetários, né? Será que todos vão encampar? Existe uma discussão se eu proteger a mente, eu não estou protegendo um órgão do meu corpo, porque o cérebro teria uma primazia aos demais órgãos. Existem N debates filosóficos, e aqui eu entro muito no aspecto da privacidade mesmo, né? Se é possível decodificar aquilo que eu penso, então isso tem que ser protegido pelo direito. Então, acho que as constituições, a partir desses princípios de OCDE, de princípios de base de neurodireitos acadêmicos e tudo mais, eles vão servir para sustentar legislações que vão, obviamente, dispor sobre a proteção da privacidade mental e dessa relação nossa com as neurotecnologias. Você, para encerrar a nossa entrevista, você arriscaria um exercício de predição aí, de tipo, em 1 ano, 2, 5, a gente teria algo palpável nessas regulações, ou elas vão se dar em tempos diferentes, dependendo do continente ou do país? Por exemplo, Chile está avançado, Brasil, você disse também que está avançado, que eu gostei de ouvir isso de você. E Europa está avançado. Então, assim, você arriscaria dizer o quê? Que a gente teria isso disponível como regulação, independente de ser universal ou não, de fato, tipo concreto. Gente, saiu uma lei. A gente tem agora o... Nós temos hoje um desafio que é anterior, que é a regulação da inteligência artificial no âmbito nacional, que estão dizendo que vai sair ainda nesse semestre. Eu tenho ainda as minhas dúvidas, porque, inclusive, acho que muito debate precisa ser feito, né, com os stakeholders. É um projeto encampado, né, do próprio Senado, que juristas participaram, criaram a lei, juristas que entendem do assunto, mas toda a sociedade ainda precisa participar, os stakeholders, as empresas. É importante esse debate, porque esse debate amadurece. Não é porque a empresa de tecnologia que ela não participa do debate. Não, ela é parte relacionada, precisa participar do debate. A sociedade é parte relacionada, ela precisa participar do debate. Então, acho assim, a regulação da inteligência artificial vai vir primeiro. Ela já vai ajudar a discussão desse debate, mas eu vejo muito pouco
pessoas que estão estudando regulação da IA, entendendo sobre a proteção da privacidade mental. Eu mesmo, no meu grupo de pesquisa no IEA USP, outro dia mencionei, nós vamos fazer uma carta de princípios, né? A gente está estudando uma carta de princípios, eu falei, é preciso colocar que as tecnologias de inteligência artificial vão proteger contra vieses e contra a privacidade mental, a integridade física e mental do cidadão. Então, as pessoas falam, poxa, é verdade. Então, a gente pensa muito pouco sobre as neurotecnologias, mas as neurotecnologias têm embutidas nela a inteligência artificial. Então, gente, tem muita coisa ainda a surgir, mas eu não acho que será breve. Eu acho que a emenda constitucional ela vai dar uma luz, mas ela sozinha também ela vai ser orientativa em termos de princípios fundamentais. A gente vai precisar de mais coisa. Por isso que eu acho incrível você falar, vamos falar o que cada um de nós aqui, primeiro, individualmente, a gente pode fazer. E, assim, muito feliz. E feliz pela USP, assim. Estudei na USP, eu posso dizer a nossa USP, né? Eu fiz jornalismo digital na USP. E, assim, é importante a gente ter uma academia no nível da USP, também inspirando outras academias e nessa sintonia com o que está sendo discutido, não só academicamente, mas em todas as esferas, em outras áreas, em relação a isso. Ou seja, é bom ter gente desperta como você. Muito obrigada pela entrevista. Foi incrível. Eu agradeço a oportunidade, espero ter colaborado, espero que as pessoas possam desmistificar esse tema, que tem muito de interesse delas entender mais sobre isso e que isso seja acessível às pessoas, para que elas possam estar muito atentas nessa nossa simbiose humano-tecnológica. Nós precisamos entender mais sobre tecnologia do que a gente imagina. Sim, com certeza. E eu vou incomodar você para depois você nos enviar o contato do seu colega pesquisador do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul, a gente vai descobrir. Porque eu vou adorar fazer entrevista com ele. Então, eu vou dizer assim, foi a doutora Silvia que disse que era para a gente procurar você. E vocês merecem entrevistá-lo, porque ele é um pesquisador de altíssimo nível, jovem, e ele está, assim, incrivelmente fazendo um grande sucesso, inclusive no Instagram, porque ele começou a falar sobre neurotecnologias. Como é o nome dele, doutora Silvia? Luiz. Luiz Borges, e ele é... Assim, manda para a gente fazer uma entrevista com ele e dizer que foi você a madrinha da entrevista. Eu quero muito que ele esteja com vocês. Ele é um estudioso do assunto neurotecnologias, muito Ótimo. Mais porque ele cria neurotecnologias. Ele é um creator. Ele cria neurotecnologias no laboratório dele, na casa dele. Vai ser boa. Divulga a criação de neurotecnologias para muitas pessoas de uma maneira muito acessível. Então, o Instagram dele, eu até vou passar para vocês, porque eu acho que vale a pena. É @Luiz... Luiz, eu só vou ver se é Luiz Borges. A gente está aqui no ar, gente. Isso tudo por vocês. Luiz F.S. Borges, _. Pronto, a gente já vai botar aqui no vídeo. Atingiu 145 mil seguidores. Olha só. No tempo recorde, porque ele faz aqui, ó, ele fala, faço computadores lerem pensamentos com neurotecnologia. E ele ensina vai ser isso. Incrível. Você percebeu que você foi uma semente, a gente vai fazer um segundo episódio com você, vai avançando ali e depois desmaia, vamos voltar porque a gente tem novidade, não vai ser aquele tempo, vai ser outro. E a gente está marcando, eu e o Luiz, porque eu quero fazer o teste da neurotecnologia dele comigo. Eu quero ser cobaia, então eu quero compartilhar coisas. Já vai entrar no Lab Maker dele e você está dizendo que vai ser cobaia, enfim. Olha, eu vim com esse anel da Apple em protesto, tá, gente? Não é em homenagem. É em protesto, mas assim, vamos botar outra palavra. Eu vou ser amena, como a doutora está ensinando aqui. Vai ser o meu manifesto de despertar. Melhor assim, aprendi com ela. Doutora, muito obrigada, foi incrível. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Tá, muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Falei para vocês que a entrevista ia ser incrível. Não esquece de maratonar no nosso Facebook, tá? Falando nisso, Meio Norte, e ver aqui também no nosso programa. E, gente, espalha isso, sabe? A gente tem que viralizar essas coisas para a gente despertar e ficar ligado. Eu vou para o intervalo comercial. Até já.